alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E antes da gente começar essa videoaula, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like nesse vídeo. E bora então iniciar mais essa videoaula. Hoje nós estaremos falando sobre Oriente Médio Contemporâneo. Esse tema será dividido em 3 partes. E esse vídeo, ela vai ser a primeira parte, tá bom? E aí, os outros vídeos, ele vem para complementar um pouco mais sobre esse assunto aí, ok? Então, bora iniciar a nossa videoaula de hoje. Primeiramente, não tem como falar, né, sobre o Oriente Médio sem a gente falar sobre a criação do Estado de Israel. Quando a gente vai falar sobre o Estado de Israel, a história dele vem assim desde a antiguidade, né, se for parar para pensar. Mas como o foco dessa videoaula é falando só sobre o período da Idade Contemporânea, há outros vídeos aqui no meu canal que eu também já abordei esse assunto, falando um pouco sobre os hebreus e sobre os judeus, ok? Mas bora focar aqui que esse é o nosso tema principal, tá? Primeiramente, a gente tem que lembrar algumas coisinhas aí das aulas de geografia, né? Que a Palestina, ela era incorporada ao Império Turco-Otomano. Só que o Império Turco-Otomano, né, durante o período da Primeira Guerra Mundial, ele vai se aliar à Alemanha. E aí a gente sabe muito bem o que acabou ocorrendo, né, após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela foi derrotada, né, tanto pelos Estados Unidos, França e a Inglaterra. E após isso daí, né, a Alemanha foi considerada a única culpada de tudo. E a região né, que a gente vai dizer aí que seria pertencente ao Império Turco-Otomano, a região da Palestina, ela acabou ficando, né, nas mãos dos britânicos. E os britânicos, eles vão acabar fazendo algo, vamos dizer assim, um pouco inovador para aquele período, porque eles vão começar a ser favorável para a criação de um lar para os judeus. Até porque quando você pega a história dos judeus, dizem que a famosa Terra Prometida, ela estaria localizada mais ou menos na região que a gente conhece como a Palestina, que, né, nesse período, majoritariamente viviam-se povos árabes. E como a Inglaterra ela era muito favorável a essa criação, né, de um estado para os judeus, começou a vir, gente, uma migração assim em massa. E só para vocês terem uma ideia, né, vai acabar criando um movimento que é chamado sionismo. O que seria esse movimento sionismo? Ele nada mais vai ser, né, do que um projeto que defendia, o retorno desses judeus que estavam espalhados pelo mundo, né, que eles deveriam voltar às suas terras de origem, que nem eu acabei de falar para vocês, que nesse caso seria a Palestina. E só para vocês terem uma ideia, gente, essa ideia, né, esse projeto sionismo, ele vai ter, assim, um poder muito mais elevado após o período entre guerras, né, que a gente sabe que vai acabar surgindo os governos, né, principalmente o governo nazista, e o governo nazista ele vai fazer uma perseguição muito grande, né, aos judeus. E muitos judeus, né, durante o período entre guerra vão conseguir fugir. Aqueles que não conseguirem fugir, a gente já sabe muito bem o que vai acabar ocorrendo com eles, né? Vão ser perseguidos pelo governo nazista. Alguns vão ser, né, colocados em guetos e depois desses guetos eles vão ser colocados, né, que a gente sabe nos famosos holocaustos. E, gente, só para vocês terem assim uma ideia, né, a Segunda Guerra Mundial, ela matou mais de 6 milhões de judeus. Claro que passado, após, né, a Segunda Guerra Mundial, o que vai acabar ocorrendo? Aqueles que sobreviveram, eles vão ficar totalmente desamparados. E eles vão ver como a sua única forma de esperança, né, essa criação do Estado de Israel. E aí, novamente, vai começar, né, essa migração em massa para a região da Palestina. Então, só para vocês terem uma base aí, a região da Palestina, que era composta apenas de 10% da população total de judeus, pós-Segunda Guerra vai subir esse número aí para 30%. Para muitos pode até parecer pouco, mas, gente, vocês não têm ideia do caos que vai acabar ocorrendo nessa região. Porque quando esses judeus, eles
acabam ficando na região da Palestina, eles começam a observar o seguinte, que eles têm que se criar grupos para poder se fortalecerem, porque o conflito com os árabes está começando a se tornar constante, até porque os árabes, eles consideravam aquele território como seu de origem, e eles também não achavam certo um povo que estava espalhado pelo mundo, do nada querer se apropriar de algo que já se tinha se dono, tá? E aí, né, quando os judeus eles criam esses grupos militares aí, a Inglaterra, que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, ela estava muito mais preocupada em se reconstruir do que tentar resolver problema entre judeus e árabes. E aí, simplesmente, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai abrir mão, né, desse território e ela vai deixar que a ONU ela resolva esse problema, tá? E esse problema ela vai acabar recebendo o nome de questão judaica. E isso, gente, vai ser algo assim bastante engraçado, né? Porque a ONU ela vai acabar propondo, né, a partilha da Palestina. Por isso que eu coloquei o mapa aí ao lado, né, que vocês estão observando, em que de laranja seria o Estado judeu, né? O de amarelo seria o Estado árabe. E vocês estão vendo que tem um ponto em branco, né, que seria Jerusalém. A cidade de Jerusalém e os seus subúrbios, eles configurariam, tá, gente, uma área internacionalizada, que nesse caso, quem deveria administrar Jerusalém seria a própria ONU. Claro que os árabes, quando eles receberam essa proposta, eles foram totalmente contra. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, ocorreu vários conflitos que eu vou estar dizendo para vocês ao longo dos 2 outros vídeos que eu estarei, né, postando, gravando, colocando aqui, disponibilizando para vocês aí no canal, tá bom? No ano, que nem a gente consegue observar aqui, no ano de 1948, tá? Os judeus, após muitas lutas, né, eles acabaram conseguindo criar o Estado de Israel. E só para vocês terem uma ideia, isso vai acabar criando uma tensão muito grande, tá? Principalmente com os árabes, porque, que nem eu disse para vocês, a cada conflito, né, que se tinha, os judeus, gente, eles receberam muita ajuda, muito patrocínio, principalmente dos Estados Unidos. E se for parar para pensar em apoio militar, os árabes eles estavam menos preparados. Então, cada derrota dos árabes, os judeus eles vinham e conquistavam, né, aquele território. Então, só para você ter uma ideia, eu até gostaria que depois vocês pesquisassem, tá, aí na internet e ver os mapas em que mostra a evolução do Estado de Israel. Gente, o Estado de Israel era bem pequenininho e a cada conflito ele foi aumentando, né? Ele foi anexando território e hoje a gente observa aí, né, que a Palestina, ela tá, vamos dizer assim, ela perdeu em muito o seu território para o povo judeu. E isso é algo assim que o povo árabe até hoje eles não conseguem engolir, e esse também é um dos motivos deles quererem criar um Estado Islâmico, que é para poder se fortalecer perante ao Estado de Israel. Tudo bem, gente? Bem, falando em Estado Islâmico, eu vou começar a falar para vocês, né, sobre o fundamentalismo islâmico. Mas o que seria o fundamentalismo islâmico? Primeiramente, né, esse termo, ele vem, né, de característica, foi a mídia que criou essa nomenclatura, tá? E a mídia, quando ela criou isso daí, ela queria representar assim, o seguinte, dizendo que os islâmicos, eles queriam criar um estado religioso, tá? E esse estado religioso, né, que teria aí como base o Alcorão, como sendo, vamos dizer assim, a lei regente dentro daquele estado, né, que a religião, ela controlaria não só a política, mas também a economia e a sociedade. E de que forma eles iam conseguir implantar, né, vamos dizer assim, esse Estado islâmico? Seria através, né, vamos dizer assim, de práticas intolerantes. Então, a gente, né, é muito comum, quando a gente vai falar dos povos árabes, a gente já lembrar de homem-bomba, de terroristas, entre outras coisas.
quem acabou criando, né, esse forte imaginário na nossa mente, aqui principalmente dos ocidentais, foram a mídia com essa criação do fundamentalismo islâmico, tá bom? É claro que, gente, temos que parar para pensar assim algumas coisas, isso daí é muito questão cultural, tá? O que para nós aqui do Ocidente achamos que a sociedade, né, islâmica, ela pode ser vista como uma sociedade intolerante, para eles é uma coisa assim totalmente normal. Até porque eles seguem o Corão, né, que nada mais é do que um livro, gente, que foi escrito assim em meados do século VII, né? Quando a gente fala que foi a criação do islamismo. Então, assim, a gente tem que parar para pensar que eles têm uma forma de viver, então para eles isso daí é normal. Para nós, a gente vê de uma forma totalmente diferenciada, de uma forma horrorizada, e muitas vezes a gente acaba interpretando de uma forma errônea, né? O que eles, vamos dizer assim, de fato, eles querem criar com esse Estado Islâmico, tá bom? Então já vamos praticando aqui bastante a tolerância para a gente não continuar persistindo nesse erro, ok? Alguns acreditam, gente, que a origem, né, desse termo aí do fundamentalismo islâmico, ele foi criado, né, pelo indiano Abu Alá, tá? E que ele tinha como base as ideias de Maomé. E ele falava assim o seguinte, tá? Que ele queria fazer que nem Maomé fez, que Maomé, ele lutou contra os bárbaros, né, daquela época, né, que nem eu acabei de citar para vocês, quando ele criou o islamismo, e que, né, no caso aí o Abu, ele estaria, né, lutando contra essa moderna barbárie. E de que forma ele poderia, né, tá lutando, né, contra esses novos bárbaros? Seria através do jihad. O que seria, gente, o jihad? Nossa, gente, me perdoe, eu coloquei jihad aqui. É jihad, tá bom? Com D, jihad. Então, vamos lá. O que seria o jihad? O jihad, gente, nada mais seria, né, do que a famosa, vamos dizer assim, Guerra Santa, tá? O que seria essa Guerra Santa? Eles acreditam, né, que eles estão fazendo uma luta a favor de Deus, em que eles tentam, vamos dizer assim, fazer um movimento islâmico, tá? Da sociedade, mas assim, através da luta armada. E eles acreditam que eles estão fazendo essa luta contra os infiéis, porque aquele que não é islâmico é infiel. Então eles têm a obrigação de, vamos dizer assim, de espalhar, né, o conhecimento de Alá, né, as palavras de Maomé. Então eles têm por esse objetivo. E se não conseguem de uma forma pacífica, que deve ser de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais agressiva, tá? E aí, através dessas ideias que começam a surgir aí, que nem eu citei para vocês, né? É muito comum a gente ver ataques terroristas, homens-bombas. Gente, porque literalmente eles acreditam que estão fazendo aquilo, né? Que o livro sagrado deles dizem que eles devem fazer. E que, nesse caso, claro, né? Eles morram e que eles vão literalmente para um paraíso, tá? Que eles estavam ali pregando o nome de Deus. Que nem eu estava citando aqui para vocês. Às vezes, para nós aqui do Ocidente, que temos uma criação religiosa um pouco diferente, seja um pouco difícil de entender. Mas, né, isso daí é um preceito que tem muito forte na religião deles, mas não podemos esquecer que isso daí são partes extremistas. Grande parte, né, do próprio povo islâmico, eles não acreditam muito nesse tipo de prática religiosa, tá bom? Alguns historiadores acreditam que o fundador mesmo, né, do fundamentalismo islâmico tenha sido o egípcio Said e que ele possa ter sido sim influenciado pelo Abu, perdão, novamente um erro aí, gente, ortográfico, por favor, ignorem aí esse erro aí, tá bom? É Abu, tá? E que nem eu tava citando para vocês, então ele possa sim ter recebido essa influência,
mas ele é que deu as características, deu a base do fundamentalismo islâmico, tá? E isso ocorreu principalmente, né, durante o governo do presidente Gamal Abdel Nasser, que era, né, nada mais, nada menos do que o presidente egípcio. Até porque ele tinha uma prática, vamos dizer assim, governamental, de uma política laica, ou seja, ele não queria envolver religião na política, e ele tinha, vamos dizer assim, práticas democráticas, mas eram umas práticas democráticas, como é que eu posso dizer assim, um pouco diferenciada, tá? Até porque a gente consegue observar que o governo, né, de Gamal Abdel Nasser, ele vai ser um governo assim bastante intolerante, tá? Ele vai ser um cara assim bastante repressivo e isso, claro, vai trazer muita insatisfação da própria população egípcia. Eu estarei falando um pouco mais sobre o governo de Gamal Abdel Nasser, né, nos próximos vídeos que eu estarei gravando aí para vocês. OK? Bem, eu fiz questão de colocar aqui para vocês, né, sobre algumas ondas que ocorreram, né, que tiveram como base o fundamentalismo islâmico. Então, eu acabei dividindo para vocês aqui entre a década de 1970 e 1980 e entre a década de 1990 e anos 2000. Então, bora aqui, né, para essa primeira parte. Que nem eu falei para vocês, né, isso, vamos dizer assim, grande parte dos historiadores acreditam que o fundamentalismo islâmico ele surgiu, né, no Egito durante o governo de Nasser e por esse motivo, né, a radicalização ela foi tão forte, né, vamos dizer assim, nesses preceitos do fundamentalismo. Até como eu já citei para vocês, o governo de Nasser não foi um governo, vamos dizer assim, tão bom para a população. Então, foi durante o governo dele que acabou surgindo as bases do fundamentalismo islâmico. Mas vai ser durante o governo de Anwar Sadat, né, que, gente, realmente sim vai começar, né, ter essa prática de ataque, entre outras coisas mais. Mas principalmente porque o Anwar Sadat, ele vai acabar se aliando, tá, aos Estados Unidos. E não só isso, gente, ele vai acabar firmando, né, paz com o Estado de Israel. E só para vocês terem uma ideia, durante o governo de Anwar Sadat, ele vai ser visto assim como o maior traidor do mundo árabe, porque ele praticamente estava indo contra todos os preceitos que eles acreditavam. E só para vocês terem uma ideia, o próprio Egito ele ficou por muito tempo isolado, tá? Além disso, né, não podemos esquecer que o próprio Sadat, gente, ele vai acabar sendo assassinado, tá? Por fundamentalistas egípcios. E o mais impressionante é que a própria população egípcia, ela deu apoio a esses fundamentalistas, porque literalmente ninguém suportava, né, o governante aí. Então, claro que grande parte da elite do país egípcio vai entrar em desespero, até porque eles viam seus ganhos comerciais com os Estados Unidos, né, tendo possibilidade de qualquer tipo de, vamos dizer assim, de ação que pudesse ser prejudicial. Ok. Claro, né, que a gente não vai ficar só focando Egito, 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 a gente acaba indo para outras regiões. Mas aqui eu coloquei em destaque para vocês que tanto o Iraque e o Paquistão, eles não vão sofrer tanto, tá? Esses ataques aí dos fundamentalistas, até porque a gente sabe, né, que esses dois governos eram governos, vamos dizer assim, que eles tinham, né, como base política o Corão. Então, nada mais era do que já, vamos dizer assim, um Estado islâmico implantado na política. Do mesmo jeito, vai acabar ocorrendo na região do Sudão, que legalmente vai acabar se tornando, né, um Estado Islâmico na década de 1980. Ok? Gente, eu coloquei aqui para vocês na imagem, tá? O mapa do Oriente Médio. O Oriente Médio nada mais é do que a península, que nem vocês conseguem observar aí, né? A Península Arábica. E pega aqui a região, tá, do Irã. Alguns mapas, tá? Isso daqui vai muito desse termo geográfico, tá, gente? Alguns mapas, eles podem estar incluindo o Egito, tá?
Alguns mapas também podem estar anexando aí o Afeganistão e o Paquistão. Mas eu coloquei esse daqui porque eu acho que os países do Oriente Médio, eles estão muito mais centralizados aqui. E também essa mudança, ela vai muito de período histórico. Então, eu tentei colocar um mapa que ele fosse um pouco, vamos dizer assim, vamos dizer assim, mais neutro em relação a essa questão geográfica. Uma coisa que literalmente pudesse representar a grande maioria, tá bom? Vamos aqui então, né, falar sobre a década de 1990 e anos 2000, tá? Então, a gente consegue observar aqui que esse conflito, ele vai acabar saindo da região do Oriente Médio e ele vai acabar indo para outras regiões, tá bom? Então, aqui eu posso estar colocando exemplo para vocês que vai acabar ocorrendo esses ataques dos fundamentalistas, né? Temos aqui a guerra, né, da Bósnia, a luta do Hamas, o conflito na Chechênia, a guerra do Afeganistão, a guerra civil da Argélia, a guerra do Iraque, né? Choque entre muçulmanos e não muçulmanos na região da Índia. E também não podemos esquecer, né, dos atentados do Al-Qaeda em outras regiões, entre outros conflitos mais aí, né, que eu poderia estar citando, mas eu peguei os principais para vocês, tá bom? Vamos aqui então, que nem eu já tinha citado para vocês, né, que o principal objetivo deles como é que eu posso estar informando para vocês? É criar um estado que ele esteja regido pelo Corão. E a gente sabe, né, que o Corão, ele é um livro, vamos dizer, que nem eu já comentei para vocês, um livro, né, que, vamos dizer assim, já deveria ter sido atualizado, né, porque a gente sabe que a nossa sociedade, ela é muito móvel, mas é algo que para a mentalidade deles, para uma característica da sociedade deles, é algo assim que ainda é válido, é algo que eles respeitam, é algo assim que eles valorizam muito. E qualquer tipo, né, de contrariedade, de desrespeito, isso pode acabar trazendo uma forma muito mais agressiva, né? E que nem a gente sabe, vai haver um dos maiores conflitos aí, né, que vai ser um dos maiores ataques terroristas, que vai acabar ocorrendo no dia 11 de setembro, né, do ano de 2001, que vai ser quando, né, as torres gêmeas, elas vão acabar sendo atacadas. E aí a gente sabe, toda a confusão que vai dar. Só para vocês terem uma ideia, né, isso vai acabar gerando a guerra do Afeganistão. E, claro, esse conflito vai acabar depondo, né, o governo, que era do Talibã, e, consequentemente, né, os Estados Unidos vai conseguir colocar um governo, né, ocidental naquele país. E isso, gente, é algo que trouxe muita controvérsia, porque teve muitas pessoas que ficaram a favor e muitas pessoas que ficaram contra, né? Principalmente porque nada justifica o ataque, né? Claro que muitas pessoas morreram, muitas outras sofreram acidentes, né? Tiveram algum tipo de lesão, não só física, mas também questão psicológica e também que abalou o mundo inteiro. Mas, assim, é o seguinte, não podemos esquecer que esses grupos aqui dos fundamentalistas são alguns grupos radicais, a gente não pode generalizar toda uma sociedade. Então, quando os Estados Unidos ele vem intervém, tira um governo, coloca outro para se favorecer, ele acabou esquecendo dessa grande maioria. E isso acabou trazendo uma insatisfação muito grande também do mundo internacional, porque as pessoas começaram a observar o seguinte: mas os Estados Unidos ele prega tanto essa questão da democracia, mas o que ele está fazendo é um ato totalmente antidemocrático, né? E isso é algo que a gente observa, né? Se for parar para pensar na história dos Estados Unidos, é uma prática que ele já vem fazendo já de muito tempo, não só aqui no continente americano, mas também na região do Oriente Médio. Que nem também a gente consegue observar, né, que em consequência da guerra do Afeganistão, acabou também ocorrendo a guerra contra o Iraque, tá? E só para vocês terem uma ideia, quem era o governante da época era o Saddam Hussein e o George W. Bush, né? A gente sabe aí que durante o período do seu governo ele estava praticamente fazendo uma caça às bruxas.
Então, todas aquelas pessoas que pensavam diferente dos norte-americanos, ele considerava como se fosse o eixo do mal, tá? Então, ele fez uma perseguição, né? Não só com o Iraque, mas também com o próprio Irã, e começou a querer, vamos dizer, né? Vamos dizer assim, falar mal da Coreia do Norte. E isso daí foi um momento de muita tensão, né? Que muitas pessoas acreditaram mesmo que pudesse haver uma terceira guerra mundial aí também, tá? Gente, bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Eu estarei trazendo para vocês o vídeo 2 e o vídeo 3, e aí a gente vem abordando um pouco mais sobre esses assuntos aqui na região do Oriente Médio, mas durante o período da Idade Contemporânea. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!